Leitura da palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, verso 1 ao 12. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, ó Pai. Ela é fonte de vida, fonte de luz para nós. E por isso pedimos que tenhamos os nossos olhos abertos, que não da forma como os discípulos que foram incrédulos em um primeiro momento, mas estejamos prontos a recebermos com fé a Tua palavra e crermos cada vez mais na Tua morte e ressurreição dentre os mortos. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Crianças, vocês receberam a folha para anotarem o sermão? Eu vou pedir para vocês fazerem 2 desenhos hoje. O primeiro desenho que vocês vão fazer é uma cena muito triste, quase como de um funeral, um velório mesmo. Vocês vão desenhar as mulheres muito tristes e chorando com um túmulo vazio ao fundo, sem saber o que estava acontecendo. Já na segunda imagem, vocês vão desenhar as mesmas mulheres muito alegres, contando para os discípulos, Pedro e os demais apóstolos, com grande alegria, a mensagem que os anjos trouxeram para elas. Vocês vão basicamente desenhar aquilo que nós lemos aqui no texto. Se precisarem de alguma ajuda, podem pedir aí para o pai de vocês que eles vão ajudá-los neste momento. Então vamos à exposição da palavra do Senhor. Ressurreição. O que nós pensamos a respeito da ressurreição? O que é a ressurreição para nós? Ou melhor, nos dias de hoje muitas pessoas perguntam: quem é Jesus para você? E as pessoas respondem de diversas formas quem é Jesus para você. Mas a grande pergunta que nós devemos fazer: quem de fato é Jesus segundo as Escrituras? O que é que a obra objetiva de Cristo Jesus, morto e ressurreto, tem a nos ensinar? E como é que essas verdades devem impactar a nossa vida? Será que essas verdades são simplesmente verdades abstratas que nós ouvimos e aprendemos domingo após domingo, ao longo da nossa vida? Ou são de fato verdades que trazem para nós diferença na nossa vida? Que impactam a forma como nós vemos e olhamos a realidade? É a respeito dessas coisas que nós vamos refletir nesta manhã. O capítulo 24 de Lucas, irmãos, é uma grande unidade. Nós vimos a primeira parte desse capítulo, mas nós temos 3 blocos neste texto que falam a respeito da ressurreição de Cristo Jesus. Em 3 momentos. No primeiro momento, as mulheres vão até o túmulo de Jesus, mas não o encontram lá. Em um segundo momento, nós temos Jesus se encontrando com os discípulos no caminho de Emaús. E por fim, a partir do verso 36, nós temos o encontro do próprio Jesus com os discípulos. E essas 3 histórias se complementam e trazem para nós um grande cenário que nos mostra a importância do cumprimento da palavra de Deus. Deus que já havia revelado a sua palavra, Cristo Jesus que já havia dito que todas essas coisas aconteceriam, e Ele como Messias passaria por todas elas. Todas essas histórias têm em comum o grande maravilhamento com o qual os discípulos são tomados por causa desse evento que não é comum. É um evento verdadeiramente sobrenatural, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E quando nós observamos o Evangelho de Lucas, nós vemos que muitas das informações que são trazidas em Lucas 24 são paralelas às informações dos capítulos 1 e 2, quando é contada a natividade do nosso Senhor, o nascimento de Cristo Jesus. Observem que tanto no capítulo 1 e 2, quanto no capítulo 24, nós temos anjos trazendo anúncios.
Ambos enfatizam que essas coisas são cumprimentos das Escrituras, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 24. E por fim, o capítulo 24 dá o verdadeiro significado para aquela esperança que nós vemos de forma tão bela nos cânticos do capítulo 1. Lá no capítulo 1 nós temos, por exemplo, o pai de João Batista dizendo que Cristo é aquele que traria a redenção de Israel, a grande esperança do povo como cumprimento do Antigo Testamento. E aqui no capítulo 24 nós temos a explicação de como essa promessa é cumprida. Cada um dos evangelhos narra alguns aspectos da ressurreição de Cristo. Traz algumas ênfases sobre o significado tão importante que esse evento tem, não apenas para nós, mas para toda a história da redenção. E diante disso, nós podemos ver o quão importante é a doutrina da ressurreição para nós. Muitas vezes nós enfatizamos, Cristo morreu por nós, e é bem verdade. Só que de igual forma, a ressurreição é um dogma, é uma doutrina central para todo o povo de Deus. Uma doutrina que Paulo diz, sem a qual nós não podemos ser salvos. Em Romanos capítulo 10, de 9 a 13, ele diz que aquele que crer com o coração e professar com a sua boca que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, esse será salvo. Por isso, não crer na ressurreição significa não ser salvo. Da mesma forma, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que sem a ressurreição, a nossa fé é vã. E ainda estamos nos nossos pecados. Sem a ressurreição, estamos mortos. Por isso, é uma doutrina que deve verdadeiramente trazer diferença para a forma como nós vivemos e para a forma como nós vemos a realidade. Por essa razão, o tema do sermão nesta manhã é Jesus vive. E agora? Jesus vive. Mas e agora? O que é que nós vamos fazer com essa doutrina? O que fazer diante da ressurreição? Em primeiro lugar, abandone a incredulidade. Abandone a incredulidade. A realidade da ressurreição nos leva a abandonar o nosso coração incrédulo. E é isso que nós vemos dos versos 1 ao 3. Nós observamos que logo no primeiro dia da semana, em alta madrugada, foram elas ao túmulo. Elas quem? Quando nós voltamos o texto, lá no capítulo 23, nós vemos que são as mulheres que assistiram a Jesus em todo o seu ministério. Lá no verso 55 nós lemos, as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Uma semana completamente normal para elas. Elas foram em um ofício fúnebre na sexta-feira com a morte de Jesus. No sábado elas guardaram o mandamento como era prescrito no Antigo Testamento. E o primeiro dia da semana inicia um novo momento, uma nova semana. Em alta madrugada, ou seja, enquanto ainda estava escuro, o mais cedo que elas poderiam, elas vão ao túmulo, levando os aromas que elas haviam preparado. Preparado para quê? Para honrar o corpo de Jesus. Elas esperam encontrar o corpo de Jesus morto no domingo de manhã naquele sepulcro, para que elas então utilizem esses aromas para cuidar, para prestar as honras necessárias ao corpo de Jesus. E elas sabiam que aquele túmulo havia sido fechado com uma grande pedra, não apenas fechado com uma pedra pesada, mas havia sido lacrado e estava sendo guardada por guardas romanos, mandados pelos judeus, para que o corpo de Jesus não fosse tirado dali de alguma forma. Elas não esperavam que aquele sepulcro estivesse aberto. Imaginem a reação delas. Viram Jesus sendo sepultado lá na sexta-feira e chegam e veem aquele túmulo aberto. Elas imediatamente pensam, alguém violou o túmulo, levou o corpo de Jesus. Não o encontraram e por isso ficam surpresas. O que havia acontecido? Elas ainda não entenderam aqui o que havia acontecido. Estavam talvez turbadas por causa da grande tristeza com a qual haviam sido tomadas, mas sua própria incredulidade as impedia de ver o que o próprio Deus havia feito de forma sobrenatural. Jesus havia ressuscitado, Jesus estava vivo. Um ato, como eu disse, que a gente não vê todos os dias. Qual foi a última vez que você viu um corpo ressuscitado andando pelas ruas? Alguém que você talvez enterrou na semana passada e você encontrou ele andando pelas ruas da cidade? Não é comum. Nós não esperamos coisas assim. É um evento verdadeiramente sobrenatural, irmãos. Cristo Jesus foi ressurreto sobrenaturalmente pelo poder de Deus. Por isso elas não entendiam. O coração delas estava duro para entender a ação de Deus na história. Mas essa é uma doutrina tão importante, irmãos, que muda toda a forma como eles deveriam ver a realidade. Significa o agir do próprio Deus na história em favor do seu povo. E é interessante porque logo aqui no versículo 3, se os irmãos perceberem, a forma como o texto se refere a Jesus é Senhor Jesus. Quando nós observamos o resto do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, ele costuma chamá-lo apenas de Jesus ou de Cristo. Mas quando nós vemos o capítulo 24,
o termo Senhor é muitas vezes atribuído a Jesus. E o título Senhor, dado a Jesus, é intimamente ligado à ressurreição. A ideia que nós vemos aqui no texto, e nós temos estudado isso ao longo dos nossos estudos, ao longo da semana, nós vimos também na escola dominical, é que Cristo Jesus recebeu uma promessa do Pai, pela qual ele herdaria o domínio sobre toda a criação, e receberia um nome muito grande. É bem verdade que, sendo o verdadeiro Deus, ele já tinha o domínio sobre tudo, mas sendo Deus homem, ou seja, sendo mediador do povo de Deus, ele é aquele que, por meio de uma obediência ao plano de Deus, ele recebe um nome que está acima de todo nome. Ele se torna digno de ser o Senhor sobre tudo e sobre todos, o Senhor da criação, o Senhor da redenção. E a ideia é, por sua encarnação, ele precisava passar pela humilhação proposta pelo Pai. Quando nós expusemos o texto da tentação de Jesus, nós vimos isso. O diabo queria oferecer para ele essas coisas, mas por meio de um atalho. Mas Cristo precisava passar por tudo que ele passou. Nascer, assumir uma carne enferma, ou seja, sujeita às debilidades trazidas pelo pecado, a doenças, a fome. Ele precisava ser rejeitado pelo povo para o qual ele veio. Ele precisava sofrer todas as dores que os homens costumam passar e com mais intensidade, porque ele não merecia passar por nenhuma delas. Precisava ser ultrajado. Precisava ser morto na cruz para que nossos pecados fossem pagos. Mas toda essa humilhação do nosso Senhor, toda a sua obediência ao Pai, a obediência ativa à lei, mas também a obediência passiva na cruz, tudo isso dá a ele um nome que está acima de todo nome. E na ressurreição começa a exaltação do nosso Senhor. A exaltação de Cristo Jesus, pela qual ele é colocado sobre tudo e sobre todos, recebe o título de Senhor, começa com a sua ressurreição, prossegue na sua ascensão e ele então se assenta à direita de Deus, de onde ele governa todas as coisas, com um corpo ressurreto. E de lá, ele promete que vai voltar para consumar o seu reino, para consumar a obra que ele começou. E ele então será plenamente exaltado com o povo que ele comprou. Um ato verdadeiramente sobrenatural, por meio do qual ele é chamado o Senhor de tudo, o Senhor de todos. Por isso que o domingo é chamado Dia do Senhor. A palavra domingo vem do termo latino para Dia do Senhor. É o dia no qual nós celebramos o senhorio de Cristo, que por meio da ressurreição recebe esse nome exaltado e se torna o Senhor de toda a criação, o Senhor da aliança, o mediador entre Deus e os homens. E é por isso que em Romanos capítulo 1, Paulo diz acerca do Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, mas foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi designado, foi declarado, se tornou digno de receber por excelência o título de Filho de Deus, porque ele venceu, porque ele passou pela humilhação, mas ele agora é exaltado pelo Pai. Por isso todo o capítulo 24 vai utilizar essa expressão, Senhor Jesus. Mas as mulheres não entendiam isso. Elas ainda estavam na sua própria incredulidade. Mesmo conhecendo as profecias do Antigo Testamento a respeito de Cristo Jesus, mesmo tendo passado por 3 anos o ministério de Cristo Jesus, pelo qual ele ensinava continuamente o seu povo, elas não entendiam. Estavam com o coração obscurecido. E por essa razão, ao invés de buscarem o Messias exaltado, elas foram buscar o Messias humilhado. Foram procurar um corpo morto, mas ele não estava mais morto. Muitas vezes, irmãos, a atitude dos discípulos é muito semelhante à atitude da nossa sociedade de hoje quanto à incredulidade. É bem verdade que a incredulidade esteve presente em toda a história do homem desde a queda. Esse é o primeiro e grande pecado. Nós vamos começar na semana que vem a estudar aquele livro sobre fé, esperança e amor. E a primeira lição vai nos falar sobre qual é o pior pecado. E nós vamos observar, o pior e primeiro pecado é a incredulidade. É não confiar na palavra de Deus. E por isso nós somos levados a cometer toda outra sorte de pecado. E elas foram incrédulas neste momento. Mas nos nossos dias parece que essa incredulidade se torna cada vez mais presente e mais forte. Nós vivemos em uma época em que todas as pessoas costumam dizer, olha, se eu não ver, eu não vou crer. Me mostra, eu preciso ver para crer. Uma sociedade cética, que duvida dessas coisas, que duvida da ressurreição de Cristo. Nós temos um pouco disso no coração dos discípulos naquele momento. Por isso eles precisavam ser persuadidos. Deus precisava agir no coração deles, para que eles entendessem a ressurreição. Algo que é difícil de crer em um primeiro momento, mas é fundamental para a salvação.
Mas Jesus Cristo vai depois dizer: eles viram e por isso creram, mas são ainda mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Na nova aliança nós somos chamados a viver pela fé, não pela vista. O Cristo ressurreto está ausente de nós em carne, mas Ele espera que nós vivamos por fé, a certeza daquilo que nós não vemos. Nós recebemos o testemunho dos discípulos, das mulheres, de mais centenas de pessoas que Paulo nos narra nos evangelhos, que viram a ressurreição de Cristo e por isso testificaram, escreveram, nos dão a certeza e a garantia de que Cristo ressuscitou. Mas nós mesmos não vimos. Não vimos o Cristo ressurreto. Mas nós cremos pela fé. E a fé na morte e na ressurreição de Cristo, o meio pelo qual nós recebemos todos os méritos de Cristo Jesus. Por isso, da mesma forma, abandone a incredulidade. Muitas vezes nós ainda temos um coração um pouco incrédulo. Nós dizemos confiar no Senhor, confiar no poder de Deus, na sua ressurreição, mas muitas vezes nós duvidamos do Senhor e por isso não obedecemos a sua palavra. Toda desobediência provém de um coração incrédulo. Porque se nós compreendemos de fato quem é o Senhor, o que Ele faz na história, como é que nós não vamos querer obedecê-lo, temê-lo, servi-lo? Abandonemos, pois, o coração incrédulo. Mas há uma outra verdade que esses primeiros versículos ainda nos ensinam, é que nós precisamos ser muitas vezes pacientes com aqueles para os quais nós falamos do Evangelho. Muitas vezes nós temos pressa. Nós falamos do Evangelho para as pessoas que estão à nossa volta, talvez parentes, amigos, colegas de trabalho, e nós ficamos logo desanimados, porque ao contarmos a respeito da obra de Cristo Jesus, essa pessoa talvez não creia num primeiro momento. Mas nem mesmo as mulheres, os discípulos, aqueles que viveram 3 anos com Jesus, em um primeiro momento, eles também não creram. Precisou que Deus trabalhasse no coração deles, para que eles tivessem os olhos abertos e abandonassem a incredulidade. Da mesma forma, precisamos ter paciência. Ser pacientes ao testificar a respeito de Cristo Jesus, porque nós somos apenas instrumentos para a palavra de Deus. Quem de fato o regenera, quem dá um novo nascimento, é apenas o Senhor, de forma soberana. Jesus vive, e agora? Qual é o impacto da ressurreição de Cristo Jesus na sua vida? O que a ressurreição faz para você? O que ela te ensina a fazer? Em primeiro lugar, abandone a incredulidade. A ressurreição é um chamado para que nós abandonemos a incredulidade. Em primeiro lugar, por isso, abandone a incredulidade. Mas em segundo lugar, o que fazer diante da ressurreição? Em segundo lugar, lembre-se da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, abandone a incredulidade, mas em segundo lugar, lembre-se da palavra do Senhor. Observe os versos 4 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galiléia. E aqui, irmãos, nós podemos observar que elas já estavam com o coração muito turbado por causa de não terem visto a Cristo Jesus morto naquele sepulcro, mas então aparecem 2 anjos com vestes resplandecentes, e elas então ficam ainda mais perturbadas. O que é uma atitude natural. Nós vemos ao longo das Escrituras que todas as vezes que anjos aparecem diante dos homens, os homens abaixam sua cabeça, temem, porque é uma manifestação da presença do Senhor. Homens indignos não podem estar na presença do Senhor, e elas então ficam ainda mais aterrorizadas, sem sequer contemplar, enchidas de pavor, sem entender aquilo que estava acontecendo. E por que 2 anjos? Por que 2 varões? Essa é uma referência à lei de Moisés no Antigo Testamento. Em Deuteronômio capítulo 19, verso 15, Moisés nos diz: pela boca de 2 testemunhas, ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Era necessário pelo menos 2 pessoas para testificar da realidade de alguma coisa. E Deus então envia 2 anjos naquele momento para que eles juntos testifiquem dessa realidade. Cristo Jesus havia ressuscitado. Ele não estava mais morto. Elas não deveriam buscar entre os mortos aquele que estava vivo. E uma vez estabelecido esse fato, eles então mostram para elas a natureza miraculosa da ressurreição. Era necessário o testemunho daqueles anjos para que elas entendessem e crescem a ressurreição soberana e sobrenatural de Cristo Jesus. É a ressurreição que de fato é algo difícil de nós compreendermos. Como é que um corpo que estava morto pode voltar à vida? Só que essa aqui não é uma simples ressurreição como foram as outras narradas, por exemplo, de Lázaro
de outras pessoas nas Escrituras. É uma ressurreição Para a glória. Por isso muitas pessoas duvidaram da ressurreição da história. Muitas pessoas procuraram negar essa realidade e talvez dizer que na verdade não foi Cristo que ressuscitou, mas ele foi talvez trocado por uma outra pessoa, ou então que ele não havia morrido de fato e por isso ele ainda estava um pouco vivo, ele se recuperou. Ou pessoas que até mesmo disseram que na verdade a ressurreição foi um ato meramente espiritual, como se Cristo fosse um fantasma, havia ressuscitado em espírito e a sua aparência apenas era aparência de homem. Mas as Escrituras não dizem isso. As Escrituras nos mostram que Cristo Jesus verdadeiramente ressuscitou em carne, Um corpo glorificado. pelo poder divino. Não foi apenas uma reaquisição do corpo que Cristo havia antes da sua morte. Porque se ele apenas ressuscitasse no seu corpo passado, com o qual ele estava antes da sua morte, ele ainda estaria sujeito à morte, estaria sujeito a tudo aquilo que a maldição da lei impõe sobre nós. Pensem, por exemplo, em Lázaro. Lázaro, sim, ressuscitou dos mortos, mas com o mesmo corpo. Por essa razão, depois Lázaro morreu. Mas o corpo de Cristo Jesus não foi apenas ressuscitado para o corpo corrupto, um corpo sujeito à corrupção, melhor dizendo. Foi uma ressurreição gloriosa. Uma ressurreição por meio da qual ele recebeu um corpo que nunca pode se corromper, um corpo incorrupto. A garantia de que ele então receberia toda a glória por meio daquele corpo. E aquele corpo então que não pode se corromper é o corpo com o qual Cristo está até hoje. Essa é uma coisa que talvez nós não paramos muito para pensar. Cristo está à direita de Deus em carne, em corpo. O mesmo corpo com o qual ele ressuscitou, um corpo glorioso, revestido de glória e majestade. E é a garantia também de que nós receberemos corpos glorificados. Corpos que não mais morrerão. Corpos ressurretos. Ele estava exaltado, havia sido glorificado, recebeu um corpo que não mais poderia ser morto, mas um corpo digno de receber honra, glória e louvor. Um corpo por meio do qual a divindade foi unida à humanidade e permanece unida até os dias de hoje. Mas os anjos ainda advertem aquelas mulheres dizendo: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Do que é que elas deveriam se lembrar? O que é que elas haviam esquecido? O texto diz que Jesus havia dito: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Quando é que Cristo disse isso? Parece que o anjo aqui, ou os anjos, estão se referindo a um momento específico do ministério de Jesus em que ele havia prometido essas coisas. E ele havia falado isso lá na Galiléia, em Lucas 9, 22, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Cristo não apenas disse que eles deveriam morrer e ressuscitar, porque se ele falasse simplesmente que ele iria ressuscitar, talvez elas pensariam: não, ele vai ressuscitar no dia final, quando todos nós também ressuscitaremos. Os judeus criam nisso, mas ele diz: no terceiro dia ressuscite. E mesmo dizendo isso, elas não se lembraram. Foram ao terceiro dia, mas para procurar um morto, não um vivo. Mas Cristo, irmãos, não deu apenas esse aviso para elas, ou para os discípulos. Porque a gente poderia pensar: não, ele disse apenas uma vez, então era normal que eles pudessem esquecer, talvez pela tristeza que eles estavam passando. Mas no próprio Evangelho de Lucas, nós vemos muitas outras vezes em que Cristo disse que todas essas coisas deveriam acontecer. No próprio capítulo 9, verso 44, ele diz: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso. Capítulo 17, versos 24 e 25. Porque como relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia, ou seja, na sua exaltação. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Capítulo 18, versos 31 a 34. Tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. O que todos esses textos nos mostram em comum? Jesus disse claramente para eles: serei entregue, morrerei, cumprirei o que as Escrituras dizem, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia.
mas eles não entendiam. O coração deles estava duro. Cristo havia deixado tão claro, irmãos. Ainda assim, eles não haviam assimilado como verdade. Ouviram por um ouvido e saíram por outro. Ou até talvez pensavam intelectualmente que essas coisas aconteceriam, mas essa verdade não havia tocado o seu coração. Não fez morada, não se enraizou na vida deles. O que os anjos estão dizendo é simplesmente que a palavra de Deus havia se cumprido. Tudo aquilo que Cristo prometeu estava cumprido, mas elas não se lembraram mesmo assim. Os anjos não vieram trazer nada de novo. Não vieram trazer novas revelações. Não era necessário. Tudo já estava escrito. Cristo já havia dito, mas ainda assim elas não se lembram. Verdades que elas nunca deveriam ter esquecido. Certamente, se elas se lembrassem dessas palavras, elas não seriam tomadas de tanta tristeza diante de todas essas coisas. É claro, a morte de Cristo traria tristeza a elas, mas a palavra as confortaria. A palavra traria o conforto justamente no momento em que elas mais precisavam, momento de tristeza, momento de tribulação. E diante disso, irmãos, nós precisamos compreender a necessidade que nós temos de decorar e memorizar a palavra de Deus. Hoje, por causa do celular, é muito mais fácil nós consultarmos a Bíblia. Mas em épocas passadas, em que as pessoas talvez não tinham acesso tão fácil à palavra de Deus, elas eram obrigadas, precisavam, por uma necessidade, de decorar a palavra de Deus. Mas esse é um hábito que nós deveríamos recuperar. Decorar significa ter no coração. E quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, são nesses momentos de tristeza em que nós costumamos esquecer das coisas. É nesses momentos em que nós vamos nos apegar à palavra de Deus. É nesses momentos em que nós receberemos forças da palavra de Deus para passar pela tristeza, passar pela provação e pela tribulação. Essa é a ordem de Paulo. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. A palavra deve habitar em nós. Não é como se a palavra de Deus fizesse apenas uma visita e logo saísse. Entrasse por um ouvido, saísse por outro. Mas ela deve fazer a sua habitação em nós, a ponto de sermos totalmente tomados pela palavra de Deus, que nossa mente está cheia da palavra de Deus, que nossa conversação está cheia da palavra de Deus, que tudo aquilo que nós fazemos é de alguma forma impactado por essas verdades que agora habitam ricamente em nosso coração. É assim que a verdade de Deus precisa ser assimilada, não apenas ouvida, mas deve impactar de tal modo a nossa vida que todo o nosso ser é impactado pela palavra de Deus. Além disso, nós somos ensinados que quando Deus fala, nós não devemos assimilar as coisas que Ele fala à luz das nossas categorias. Aquelas pessoas criam na ressurreição final, do último dia. E por isso, talvez, quando Cristo falasse de ressurreição, eles pensassem, ele está falando de uma ressurreição futura. Daqui a milhares de anos Ele voltará, cumprirá as outras coisas. Mas nós não somos chamados a ouvir a palavra de Deus à luz daquilo que nós esperamos. Porque essa é uma tendência que muitas vezes nós temos, irmãos, de moldar Deus à nossa própria imagem. O que é que nos diz o segundo mandamento? O segundo mandamento nos regula a forma como devemos prestar culto e conhecer a Deus. E o segundo mandamento nos proíbe de fazer qualquer imagem externa a respeito da Trindade, ou de qualquer outro Deus. Não podemos fazer gravuras nem do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. E a razão é muito simples. Quando nós fazemos gravuras da pessoa de Deus, nós tendemos a reduzir Deus àquela forma como nós estamos vendo ou pensando. Mas Deus é um ser totalmente acima do nosso entendimento. Por isso nós não podemos representá-lo em imagens. Mas o grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós fazemos isso no nosso coração. Nós moldamos a Deus a forma como nós pensamos. Ou talvez nós exageramos e pensamos em Deus apenas como um ser amoroso que aceita tudo. Ou pelo contrário, pensamos em Deus apenas como um Deus irado que pune aqueles que fazem o mal. São imagens que passam algum conhecimento a respeito de Deus, mas são erradas porque não passam com completude o ser de Deus. E muitas vezes nós tendemos a olhar Cristo como aquele que talvez pode suprir as nossas expectativas, mas quando nós fazemos isso, nós somos frustrados. Como os discípulos, como as mulheres. Devemos receber a palavra de Deus não com as categorias do nosso coração, mas da forma como Ele se revela a nós. Cristo Jesus havia dito o que aconteceria, mas por causa desse conhecimento prévio que aquelas mulheres talvez tinham, com aquilo que elas esperavam que fosse ser a ressurreição, elas fecharam o seu coração e não receberam a palavra de Deus. Mas observem também, irmãos, que nos versos 6 e 7 nós temos a necessidade de que o Filho do Homem passe por tudo isso. O texto diz, importa que o Filho do Homem.
o verbo que é utilizado aqui na língua grega, com a qual Lucas escreve esse texto, dá a ideia de uma necessidade. É necessário que o filho passe por tudo isso. É como que algo que faz parte de um plano muito maior e de fato faz, o plano divino para a redenção de todo o seu povo, a redenção do universo, de toda a sua criação. Tudo isso fazia parte do plano de Deus. Nada disso havia fugido do controle do Senhor, mas havia sido profetizado e predito pelos profetas no Antigo Testamento. Por isso, quando os apóstolos, no livro de Atos, pregam sobre a vinda de Cristo Jesus, eles dizem, tudo isso aconteceu para se cumprir o plano de Deus. Observem o que Pedro diz em Atos capítulo 2, versos 23 e 24. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. O plano de Deus na história nunca falha. O plano de Deus estava sendo cumprido aqui, de um Messias sofredor e humilhado, mas que agora é exaltado. Que agora é exaltado e recebe um nome acima de todo nome. E é por isso que quando nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo associa a ressurreição de Cristo com a ressurreição de todos os santos e a restauração de toda a criação. O plano de Deus é restaurar toda a criação para que nós habitemos em novos céus e nova terra. Esse é o grande plano de Deus. Por isso ele diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas Cristo sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ao longo do capítulo, Paulo vai argumentando que a ressurreição é aquilo que garante a nossa ressurreição. E ele diz que Cristo, agora ressurreto, está à direita de Deus, de onde ele combate todos os seus inimigos. E citando o Salmo de número 110, ele diz que convém que ele reine até que os seus inimigos sejam colocados todos debaixo dos seus pés. E uma vez que isso aconteça, ele restaurará todas as coisas. Nós também seremos ressuscitados. A morte será vencida e viveremos eternamente com ele. A ressurreição de Cristo é a prova de que Deus cumpre todas as suas promessas. As promessas que ele fez a nós são cumpridas porque a promessa a respeito de Cristo foi cumprida. A garantia do cumprimento das promessas de Deus à nossa vida é a garantia das promessas feitas a Cristo e que são cumpridas. Ele cumpre as promessas que ele fez, não as nossas expectativas. Ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu. E ele prometeu que nós também viveremos eternamente com ele. Da mesma forma como Cristo foi ressurreto para um corpo glorificado, nós também o seremos. Jesus vive. E agora? O que fazer diante da ressurreição? Lembre-se da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, abandone a incredulidade. Mas em segundo lugar, lembre-se da palavra do Senhor. Em terceiro e último lugar, testifique da ressurreição. O que fazer diante da ressurreição? Testifique da ressurreição. Essa ressurreição que impacta a nossa vida de tal forma que nos faz abandonar a incredulidade e nos faz nos lembrarmos da palavra de Deus, é aquela que nos faz também testificar a respeito da ressurreição. Observem os versos 9 a 12. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Aquela esperança que elas tinham, que talvez tinha ficado morta por causa da morte de Cristo, agora foi renovada. A esperança está viva. E elas são tomadas de tão grande alegria por causa do testemunho daqueles anjos, que elas não perdem tempo, elas imediatamente vão até Jerusalém para contar para os discípulos aquilo que havia acontecido. Talvez com a intenção de que eles imediatamente crescem naquilo que foi dito. Mas a mesma incredulidade que estava no coração delas, estava também no coração dos discípulos. Muitas vezes nós talvez podemos pensar que talvez os discípulos não creram porque o testemunho foi feito por mulheres. Mas não parece que ser isso que o texto está dizendo. Porque quando depois os discípulos de Emaús contam, eles também não creem. O grande problema era o coração duro deles. Pensem, por exemplo, em Tomé. Os outros 10 discípulos haviam visto Cristo Jesus e falaram: Tomé, ele está vivo, nós tocamos nele.
Tomé falou: eu só creio se eu vejo. O problema era a incredulidade. Eles eram tardos para crer aquilo que Cristo Jesus havia dito. Por isso o texto diz: as palavras daquelas mulheres lhes pareciam como delírio. Mas apesar disso, irmãos, o texto diz que em algum momento Pedro foi tomado de um princípio de fé e ele então se levanta e vai até o sepulcro. Ele dá crédito àquilo que elas estão dizendo e ele vai lá para ver, para ele mesmo também testemunhar daquilo. E isso não era propriamente uma falta de fé. Eu só vou lá para ver e se eu ver, eu vou crer. Pelo contrário, a ideia que está sendo trazida aqui é que de alguma forma Deus trabalhou soberanamente no coração de Pedro e um princípio de fé, um primeiro passo para crer, foi dado por aquele discípulo. É bem verdade que a convicção só vem depois, quando ele mesmo vê o próprio Cristo Jesus. Mas Deus já estava trabalhando no coração de Pedro. Mas o que eu quero destacar aqui do texto, irmãos, é que o que as mulheres contam aos 12 é aquilo que foi dito pelos anjos. O texto diz que tudo aquilo que foi dito pelos anjos é transmitido pelas mulheres como testemunho àqueles que estavam ali. Elas não falaram de outra coisa senão do próprio Cristo Jesus, de que ele havia sido humilhado, mas que havia sido exaltado. Porque foi isso que os anjos disseram: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, mas ressuscite ao terceiro dia. E a palavra que elas trazem então, o testemunho que é trazido por elas a respeito da obra de Cristo, é usado por Deus para tocar no coração dos discípulos, especialmente de Pedro, nesse primeiro momento. Todo o livro de Atos nos traz esse mesmo evangelho sendo pregado. O que é o evangelho? Como que nós podemos resumir o evangelho? Humilhação e exaltação de Cristo Jesus. Aquele que foi entregue pelos homens pecadores, mas que agora vive e governa sobre tudo e sobre todos, e traz a remissão dos pecados a todos aqueles que se arrependem com fé. Esse é o evangelho que nós também temos que testificar. Aquele evangelho que havia dado tanta alegria para as mulheres, que as fez imediatamente ir para testificar da verdade da ressurreição. E a verdade da ressurreição deve nos impactar da mesma forma, porque não é um evento de pequena importância. A mesma alegria que aquelas mulheres tiveram, nós também devemos ter. O nosso Salvador está vivo, Ele governa todas as coisas. Devemos ser tomados do mesmo ânimo e mesma alegria para testificar dessas verdades àqueles que ainda não creem, aqueles que ainda não conhecem. Esse deve ser o impacto da ressurreição em nossa vida. Um impacto tão grande que nos faz anunciar com alegria a obra de Cristo Jesus. Isso é testificar. Isso é dar testemunho. Muitas vezes a gente confunde dar testemunho a falar a respeito da nossa vida, talvez. Mas dar testemunho é falar objetivamente da obra de Cristo Jesus. Que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele salvou o seu povo. É com essa palavra que Deus tem o compromisso de trabalhar no coração dos homens. É com este evangelho que Ele salva os pecadores. Apenas com a palavra de Deus pregada a respeito da morte e ressurreição de Cristo Jesus, o justo pelos injustos, aquele que estava morto mas vive, é que nós podemos oferecer para as pessoas a vida eterna. Apenas no nome de Cristo Jesus. Só nele há verdadeira salvação. Não há salvação fora do Messias morto e ressurreto. Jesus vive. E agora? O que fazer diante da ressurreição? Em terceiro e último lugar, testifique da ressurreição. Concluindo, irmãos, nós vimos que esse texto nos traz grandes verdades a respeito da ressurreição de Cristo. Não é um evento sem importância para nós, pelo contrário, é talvez um dos eventos mais importantes, não só da vida do povo de Deus, mas de toda a história da ação de Deus. E se é uma verdade de tamanha importância para nós, ela deve ser igualmente impactante na nossa vida, a ponto de compreendermos essa verdade e vivermos em nossa vida. Não apenas como os discípulos estavam fazendo, ouvindo por um ouvido e soltando pelo outro, mas a verdade da ressurreição deve impactar a nossa vida, a ponto de nos fazer abandonar a incredulidade, nos lembrar da palavra do Senhor e nos fazer testificar da ressurreição. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, é isso que nós rememoramos, nós celebramos. Não um Cristo morto, mas um Cristo ressurreto. Um Cristo que está à direita de Deus e por isso nos chama para participar da comunhão com Ele. Ele mesmo nos serve um banquete celestial, nos dando um antegozo daquilo que nós vamos sentir quando estivermos com Ele. Quando nós então teremos corpos ressuscitados também, nos assentaremos à mesa com o Cordeiro e cearemos com Ele.